Olá, meu nome é Guilherme Vicente Oliveira, sou promotor de justiça e professor universitário e criamos este canal para melhor interagirmos com os alunos da Universidade Alfredo Nasser. Neste período de aula remota, possamos aí interagir, mas as aulas ficarão disponíveis para que vocês possam assisti-las quando puderem. Pretendo trabalhar sempre da forma mais simples, da forma mais objetiva possível, sempre trazendo o conteúdo mais importante. É uma satisfação poder conversar com vocês através do YouTube e iniciaremos hoje já a nossa primeira aula. Então vamos lá, vamos ao trabalho. E o tema da nossa primeira aula é a ação penal. Vamos dividir a nossa fala em 4 etapas. Primeiro faremos uma breve introdução, depois falaremos sobre o conceito de ação penal, depois sobre a questão da titularidade e, por fim, sobre as condições genéricas da ação penal. Muito bem, antes de falarmos de ação penal propriamente dito, é importante lembrarmos que, no modelo atual, o Estado atraiu para si a missão de resolver os conflitos sociais. E ele o faz através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é, então, o órgão responsável por resolver em grau definitivo os conflitos sociais. No âmbito do direito penal não é diferente, uma vez que o direito de punir, o ius puniendi, ele é de titularidade exclusiva do Estado. Entretanto, o Poder Judiciário ele é um órgão inerte. Ele precisa ser demandado, precisa ser provocado. E a provocação dele se faz através de um instrumento, que é o processo. O processo é o instrumento no qual se vale o Poder Judiciário para resolver os conflitos. E o que seria o processo? Qual seria a ideia de processo? O processo nada mais é do que uma sequência de atos ordenados segundo a lei, para que ao final o Estado dê uma resposta em caráter definitivo ao conflito, dê uma sentença, dê uma solução que estabeleça a pacificação social. E o processo, para que ele se inicie, é necessário, evidentemente, uma provocação. E aí ingressamos já no conceito de ação penal. A ação penal nada mais é do que o procedimento judicial de que se vale o autor, o titular da ação, e veremos quem são os titulares, com base em uma aparência de infração penal, com pedido de resposta de condenação daquela pessoa indicada como autora da infração penal. Então, o conceito de ação penal, segundo a doutrina consolidada, é nada mais que o procedimento judicial iniciado, deflagrado pelo titular da ação, com base em uma aparência de infração penal e com o pedido de condenação daquele autor da infração penal por parte do Estado. Então, temos aí estabelecido o conceito de ação penal. Ingressando no campo da titularidade da ação penal, é importante considerarmos que existem 2 grandes grupos. Primeiro, o que nós chamamos de ação penal pública. E o segundo, a ação penal privada. Dentro da ação penal pública, nós temos uma subdivisão: ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Muito bem, na ação penal pública, o titular, ou seja, o ente responsável por manejá-la, é o Ministério Público. E é o Ministério Público de forma exclusiva, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública. A ação penal pública incondicionada, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não depende de nenhuma manifestação de vontade do ofendido, de seu representante legal, para deflagrar, para iniciar uma ação penal. Aliás, nem mesmo o delegado de polícia
para a abertura de uma investigação em crimes de ação penal pública incondicionada depende de manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal. Na ação penal pública condicionada à representação, é imprescindível a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal para que o Ministério Público possa deflagrar eventual ação penal. Mesmo para o delegado de polícia iniciar uma investigação sobre o fato, é necessária essa manifestação de vontade da vítima e de seu representante legal. Você pode me perguntar, muito bem, professor, mas como eu sei quando será ação pública incondicionada ou quando será ação pública condicionada? O tipo penal, a própria lei nos indica isso. Quando você observar lá no tipo penal relacionado ao fato que não há nenhuma menção a uma necessidade de representação, neste caso temos uma ação penal pública incondicionada. Agora, quando você observar lá na lei penal escrito somente se procede mediante representação, como por exemplo no artigo 147, você pode ir lá no artigo 147 e verificar que há um parágrafo dizendo que somente se procede mediante representação, nos casos de crimes de ameaça. Neste caso, quando estiver contido ali, somente se procede mediante representação, estaremos diante de uma ação penal pública condicionada. E a representação nada mais é do que uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, de modo que sem ela não poderá o Ministério Público agir e também a Polícia Civil não poderá sequer abrir uma investigação. Muito bem, falamos aí da ação penal pública, tanto a incondicionada quanto a condicionada. No âmbito da ação penal privada, o titular, ou seja, aquele ente que é legitimado para iniciar uma ação penal, é a vítima ou o seu representante legal, o ofendido ou seu representante legal. Diferentemente da ação penal pública, que é o Ministério Público, na ação penal privada é a vítima, o ofendido ou seu representante legal. E quando eu sei que a ação penal é privada, da mesma maneira que no caso da ação penal pública condicionada, a lei vai estabelecer, vai consignar ali, somente se procede mediante queixa-crime. Quando o tipo penal constar ali, somente se procede mediante queixa-crime, temos aí um tipo penal de ação penal privada de titularidade do ofendido ou do seu representante legal. Temos aí, por exemplo, como regra geral, nos crimes contra a honra, na calúnia, na difamação e na injúria. Como regra geral, há exceções, mas nós temos aí exemplos de crimes de ação penal privada. Neste caso, o ofendido e seu representante legal vai necessitar constituir um advogado para que este profissional ingresse, se for o caso, evidentemente, desde que haja elementos, para que ele ingresse com uma queixa-crime. Esta é a peça inicial da ação penal privada. A ação penal pública, a peça inicial é a denúncia, conforme dito, de titularidade exclusiva do Ministério Público. Muito bem, fizemos aqui um resumo sobre os aspectos relacionados à titularidade da ação penal, condensando aqui em uma rápida fala os aspectos mais importantes. E para arrematarmos nessa nossa primeira aula, falaremos sobre as condições genéricas da ação penal. Essa ideia de condições da ação, ela vem da própria teoria geral do processo. Importa-se algumas noções lá do processo civil para o processo penal, para tratarmos aí das condições da ação penal, evidentemente com as adaptações necessárias. Você aprendeu tradicionalmente lá no processo, na teoria geral do processo, no processo civil, que as condições da ação seriam a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade de parte. Hoje, depois do CPC de 2015, inclusive a possibilidade jurídica nem é mais condição da ação. Estou dizendo aí em questões de teoria geral, de doutrina clássica.
Mas pegando este conceito, essa ideia e trazendo-a para o âmbito do processo penal, para a forma como, de acordo com os princípios que norteiam o processo penal, nós temos em primeiro momento a possibilidade jurídica do pedido, nada mais é do que a ocorrência aparente de uma infração penal. Para que alguém possa postular, para que seja juridicamente possível a postulação da aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto, da aplicação da lei penal, é preciso que o fato em questão seja aparentemente criminoso. De modo que, se tratar-se de algo que não seja aparentemente criminoso, que não possua relevância penal, não teremos aí preenchida essa condição. Então, a primeira condição da ação penal que temos é a possibilidade jurídica do pedido, nada mais do que a prática aparente de uma infração penal. Prosseguindo, em relação ao interesse de agir, diz respeito nada mais no âmbito do processo penal do que a possibilidade concreta de se punir alguém. O interesse de agir, pegando mais um gancho na teoria geral do processo, nada mais é do que a utilidade, a necessidade, a adequação daquele instrumento processual. De modo que, se tivermos uma situação no âmbito do processo penal em que não se vislumbre a possibilidade de punir o autor, evidentemente que não haverá utilidade, não haverá interesse de agir. Vamos dar um exemplo. Imaginem uma situação em que se evidencie de antemão a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Nesta situação, seria inútil o manejo e eventual sentença em relação a isso, uma vez que não haveria possibilidade mais de se punir o autor da infração. Então temos aí um exemplo de carência de ação em relação à falta de interesse para agir. Terceiro, temos a legitimidade de parte. Bom, legitimidade ativa, nós já comentamos, Ministério Público, ação penal pública, ofendido seu representante legal, ação penal privada. Isso no polo ativo. O polo passivo, evidentemente, é aquela pessoa que potencialmente aparentemente tenha praticado uma infração penal. Ela então seria apta a figurar no polo passivo de uma ação penal. Por fim, este quarto elemento ele é exclusivo do processo penal. Nós não tratamos ele lá no processo civil. E é a justa causa para a ação penal. A justa causa para a ação penal ela é de construção doutrinária e jurisprudencial. E hoje ela está consolidada no CPP. O que seria então a justa causa para a ação penal? Nada mais do que a prova em caráter indiciário, em caráter aparente, de materialidade e autoria do fato em questão. A simples sujeição de alguém a um processo criminal, a um processo penal, por si só já caracteriza um estigma, já caracteriza um constrangimento. De modo que, para que validamente isso possa ocorrer, o autor da ação deve levar aos autos, acompanhado da peça inaugural, seja a denúncia, seja a queixa-crime, levar aos autos uma prova, ainda que em caráter indiciário, daquele fato ali descrito na acusação inicial. Vamos dar um exemplo. Imaginem potencial crime de tráfico de drogas. É inadmissível uma denúncia sem que contenha ali no bojo do procedimento que a ampara um laudo preliminar daquela substância que foi apreendida, um laudo preliminar dizendo que aquele material apreendido é um material que é proscrito no território nacional, ou seja, que não é admitido aqui no território nacional, como por exemplo cannabis sativa ligneu, que é a maconha. Então, sem, por exemplo, este laudo preliminar, não se pode admitir uma denúncia em relação a um fato como esse por ausência da prova em caráter indiciário da materialidade delitiva. Claro que ao longo da instrução processual penal é necessário que se produza o laudo definitivo, né, neste exemplo, mas o laudo
provisório ele é necessário para que se comece uma ação penal. Lembrando que, muito embora a ação penal ela deva ser deflagrada, ser iniciada com prova ainda que indiciária dos fatos narrados, mesmo nessa circunstância, por força do princípio da não culpabilidade ou do estado de inocência, ninguém é culpado, é considerado culpado ainda sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, muito embora haja elementos que indiquem de forma aparente que aquela pessoa autora, indicada como autora da infração penal, é responsável por aquele ato e deva ser punido, isso só irá acontecer, ela só será culpada, considerada culpada no sentido amplo da palavra, após o trânsito em julgado da sentença. Então esta foi a nossa aula inaugural, espero que vocês tenham gostado. Gravaremos novas aulas por aqui, sempre de uma forma objetiva, sucinta, trazendo os pontos mais importantes. Muito embora seja importante aprofundar o estudo, mas a ideia aqui é estabelecer premissas básicas, conceitos básicos. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.